Durante o século XVIII no Brasil, houve uma importante etapa do período colonial, a mineração. E esse é o tema da aula de hoje. Com a saída dos holandeses do Nordeste, que causou o início da concorrência do açúcar das Antilhas, a economia brasileira se estagnou entre 1654 e 1693, devido ao declínio da economia açucareira. Em 1693, foram descobertas as primeiras jazidas de ouro economicamente viáveis para exploração na região de Minas Gerais, começando então o período da mineração. Ela foi muito significativa pela forma em que era feita e pelas implicações sociais e econômicas deste modo de produção. Isso porque o jeito em que o ouro era encontrado não exigia técnicas muito especializadas para extração. Era o ouro de aluvião, encontrado nas areias e barrancos dos rios. E para obtê-lo era necessário somente alguns equipamentos mais rudimentares, como pratos de madeira, estanho, peneiras, principalmente a bateia e o almocafre. Isso fazia com que o investimento para a mineração fosse mínimo e permitiu que qualquer pessoa pudesse extrair ouro. Com isso, houve um aumento do número de trabalhadores livres e, assim, um ligeiro aumento do mercado consumidor. A localização das minas também possibilitou um avanço no desenvolvimento da colônia, pois era distante do litoral e exigiu que houvessem estradas e meios de transporte que ligassem ao litoral. No início da atividade mineradora, muitas pessoas abandonaram suas atividades e se dedicaram exclusivamente à mineração. Isso fez com que os alimentos tivessem que ser adquiridos em outras regiões. Alguns fatores dificultaram esse comércio e levaram a períodos de crise por falta de alimentos, principalmente entre 1700 e 1730. Aos poucos, outras atividades na zona mineradora foram se desenvolvendo, e houve uma melhoria das vias de comunicação, melhorando, então, a situação do mercado local no final do século XVIII. Dois sistemas de exploração aurífera se generalizaram nas regiões das minas, as lavras e as faiscações. As lavras eram unidades produtoras relativamente grandes e chegavam a possuir alguns equipamentos mais especializados, exigindo o trabalho de muitos escravos na maioria das vezes. As faiscações eram unidades produtoras menores, onde trabalhavam algumas pessoas somente. O número de faiscações era bem maior do que o de lavras. Houve também a mineração de diamantes, mas em menor escala, principalmente na região da cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Foram adotados 3 sistemas de exploração. O livre, que podia ser exercido por qualquer pessoa, mediante o pagamento de impostos à coroa, por concessão, onde só alguns poderiam explorar, e depois foi adotado o monopólio real, onde só a coroa poderia explorar diretamente os diamantes. A administração da área mineradora era feita principalmente pelas intendências das minas, que tinham atribuições administrativas, judiciárias, fiscais e policiais, e acabava não sendo eficaz em nenhuma delas. O sistema de impostos era baseado inicialmente no quinto, ou seja, 20% do ouro encontrado deveria ser entregue à coroa. Esta, porém, não tinha como controlar o ouro encontrado, por isso a sonegação era feita com muita facilidade. Para tentar combater esse problema, um novo imposto foi criado, a finta. Mas ela não impediu o contrabando e foi extinta, e no lugar foi estabelecida as casas de fundição, somente em 1725. O comércio do ouro em pó foi proibido, então o minerador deveria levar o ouro encontrado para as casas de fundição, onde o ouro era fundido e transformado em barras. Nas casas de fundição, o quinto já era cobrado. Exigia-se uma arrecadação mínima de 100 arrobas de ouro, e quando não se atingia essa quantidade, decretava-se a derrama, para cobrar o que faltava. O ouro começou a chegar a Portugal em um período de crise, devido principalmente ao Tratado de Methuen, que estreitava os laços comerciais entre Portugal e a Inglaterra, com o abatimento de impostos sobre os produtos importados. Portugal comprava os tecidos ingleses e a Inglaterra comprava os vinhos portugueses. Porém, o vinho gerava uma renda insuficiente para pagar a importação dos tecidos, gerando um déficit na balança comercial portuguesa. O ouro brasileiro serviu para suprir esse déficit comercial que existia. Portanto, boa parte dele foi acumulado na Inglaterra, que posteriormente influenciou na Revolução Industrial Inglesa. A partir de 1760, as jazidas foram se esgotando, fazendo com que a atividade mineradora entrasse em declínio. A mineração trouxe algumas consequências para a colônia. Além das migrações para a região mineradora,
a ocupação e urbanização do território e o incentivo a uma economia de mercado local. A capital também foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763, por conta da deslocação do eixo econômico para o Sudeste, e também por conflitos na região Sul. Apesar da possibilidade de mobilidade social que houve com a mineração, já que os custos para a procura de ouro eram muito baixos, o número de escravos trazidos para o Brasil nunca foi tão grande. Ao final do século XVIII, estipula-se que mais da metade da população da capitania de Minas era composta por negros. O trabalho escravo realizado nas minas era extremamente penoso. Muitos sobreviviam por apenas 5 anos na atividade por conta das condições de trabalho, onde eram expostos a diversos riscos, como soterramento e falta de oxigênio, quando a mineração era feita dentro de cavernas, e as baixas temperaturas da água, a qual eram expostos por longos períodos na mineração nas beiras dos rios. Fora isso, eles tinham pouco acesso à alimentação e morriam facilmente devido à proliferação de diversas doenças. O trabalho nas minas foi considerado a forma de trabalho mais penosa e pesada desempenhada pelos africanos escravizados no Brasil. Uma maior circulação de riquezas na região das minas permitiu um maior desenvolvimento das manifestações culturais, como na arquitetura, nas pinturas, esculturas, na música, com a ascensão do barroco brasileiro e posteriormente do barroco mineiro, onde um dos artistas mais conhecidos foi o Aleijadinho. Na área da literatura, pela primeira vez, diversos autores passaram a se articular ao escrever, dando início ao arcadismo, destacando-se nomes como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga.